eu e o Marcão, que é meu parceiro, meu mano, que a gente fez o filme junto, a gente está há alguns anos, desde 2012, construindo um filme sobre as heranças da ditadura civil-militar aqui no Brasil e principalmente falando, né, de quando a gente chega, a gente se livrou da parte dos militares, mas não da parte civil da coisa, né? E daí eles articulam um novo golpe, são as mesmas forças, né? Mudam-se alguns nomes, mas a configuração é muito próxima. Isso que o Thiago falou mesmo, a gente partiu de uma coisa meio parecida, a ausência de memória, né? A ausência de memória das duas coisas. A gente teve o carlismo aqui na Bahia, que tratou de incendiar todos os tribunais, né? Assim, a SEMI tinha uma tática meio parecida com o Nero, de tocar fogo nas coisas para apagar a memória mesmo e reconstruir outras coisas em cima dos escombros. E aí surgiu essa necessidade de se falar, de se contar, não só a partir do depoimento ou as matérias de jornal, porque você não tem nenhuma imagem da ditadura militar na Bahia mesmo. Imagem, assim, imagem você não tem, cara. Mas você vê que, assim, que na Bahia, pelo menos, a ditadura continuou, velho. Para quem é negro, para quem é índio, a gente continua tomando porrada, sabe? Continua sendo parado nas blitz, continua vendo os porteiros de prédio barrando a gente, continua segurança de shopping ir atrás da gente quando a gente vai para qualquer lugar. Eu tenho uma teoria que, assim, eu acho que a anistia é a grande responsável por toda essa merda que está rolando no país hoje, sacou? A anistia foi uma negociação... muitas pessoas falam que foi possível, que era possível na época, mas eu acho que não. Acho que se faltou buscar mais, sabe? Tinha que punir militar, tinha que botar os caras atrás da grade, tinha que dizer que esse cara fez uma coisa errada, então ele matou, torturou, então ele não pode ficar na sociedade impune. Porque, se você for olhar, ali está a misoginia, ali está a homofobia, ali está todas essas doenças sociais que estão, de novo, voltando nas redes sociais agora, no cinismo das pessoas, né, nas matérias de jornal. Então, assim, como é que a sociedade se depara com esses conceitos e bloqueia ele? Não, isso aqui eu não quero mais, né? Oi, meu nome é Marina, eu queria fazer uma pergunta para o Henrique. Com relação ao filme, eu achei muito interessante a maneira como você resolveu tratar as imagens com as fantasmagorias criadas com fumaça, com transparências, e o háptico da pele, né, a câmera sempre aproximando a pele. Tem um certo momento que você sente como se você estivesse vestindo a pele dessa pessoa que está sendo torturada, da história que está sendo contada, né? Mas eu queria também perguntar, não só sobre essas suas escolhas, que são bastante características do cinema experimental, né, de você não ter o que está na tela não necessariamente ilustra exatamente o que está sendo dito, que eu acho muito interessante. E eu queria perguntar também se você chegou a pensar sobre a questão do esquecimento, porque a minha avó foi presa e torturada no DOPS e no DOI-CODE, em São Paulo, diversas vezes, no Congresso de Biúna, em algumas outras situações, e ela quase morreu. Ela era de base, então ela não estava marcada para morrer, mas o limite do corpo dela chegou no momento que era vida ou morte, e isso atravessa a minha história, por conta da proximidade da família, da história dos meus pais também se conheceram nessa época. Então, eu queria perguntar, porque assim, quando eu fui fazer minha pesquisa, eu resolvi fazer uma pesquisa no mestrado sobre as mulheres torturadas durante a ditadura, justamente porque minha avó não tinha falado. Minha avó falou pela primeira vez esse ano. Então, assim, imagino quantos anos de silêncio, de guardar aquilo, né? Mas, e aí, assim, eu fiquei pensando o que eu faria se eu era autorizada a fazer minha avó falar, né? Tanto que fizeram ela falar a custas de tortura, de pau de arara, de choque elétrico, e aí chega a neta, né, e vai lá querer cavocar aquela memória que doeu tanto e que ela não falou, foi uma escolha, né? E aí eu li o Nietzsche, na época, aquela coisa do subconceito de história, que falava sobre a necessidade que a gente tem, humanamente, de esquecer para poder continuar vivendo. Porque aquela dor, aquela coisa assim, pungente, talvez seja melhor passar para frente, viver outra coisa,
procurar alegria. E minha avó eventualmente encontrou alegria, mas foram muitos anos de depressão profunda. Eu não quis fazer ela falar. E depois ela me procurou para falar. E foi maravilhoso. Eu queria só que você contasse como foi essa experiência de negociações e de sensibilidade entre você e os seus entrevistandos. Obrigada. Massa. Na verdade, assim, a gente, pelo menos, quando entro numa onda dessa, assim, é porque é doido, né, velho? Você está diante de uma pessoa que você quase não conhece, tratando de assuntos que, na verdade, que são muito caros a ela, né, essas pessoas, e de que maneira é que você lida com aquilo, assim, né, para que você não seja apenas um jornalista ali buscando uma informação que te interessa, né, assim. Eu procuro sempre ritualizar a minha onda, sabe, assim, mesmo, assim, ritualizar mesmo. Então, sempre, toda minha entrevista eu trago um texto para ler, eu antes converso muito com as pessoas, assim, acho que a galera, olho muito no olho delas, assim, tenho essa preocupação também de quando as pessoas estão tocando lugares de memória que não são bacanas para elas. Você percebe claramente quando a pessoa começa a desmontar em sua frente, eu mudo na mesma. Eu fui questionado com minha equipe chegou para mim depois da primeira semana de trabalho, aí falando, Henrique, a gente sempre fazia trabalho de noite, então acabava 1h da manhã, as entrevistas, meia-noite. Aí a galera falou, vem cá, Henrique, não entendi, velho. Pô, tinha hora ali que você estava falando que o cara ia começar a falar uma coisa que estava se emocionando e você cortava. Aí foi essa história, cara. Não me interessa sua avó destruída, me interessa a sua avó falando da resistência dela diante, porque também você ser torturado é uma resistência, né? Você viver diante daquilo é uma resistência. Então, perguntar como é que você o que te motivou a introduzir a questão da equipe dentro do seu filme, essa procura como uma coisa pessoal sua e da própria equipe, que é uma camada a mais que a gente tem de investigação exposta dentro do filme. Queria que você comentasse isso, por que essa decisão de fazer isso, em que você acha que isso acrescenta ao filme, do seu ponto de vista? Bom, a ideia mesmo de chegar e pôr a equipe fazer como se fosse uma investigação era, na verdade, fazer o processo de pesquisa filmado, né? Era justamente porque a gente tinha a intuição que a gente não ia achar muita coisa, né? Então, chegar e ir demonstrando que são cacos mesmo, que você vai pegando para chegar e juntar. Então, ter isso formalizado também, né? É quase a nossa... o fracasso. Né? Então, é um fracasso. A gente vai lá para a família e de lá não sai nada. Né? Ela andava de shortinho. Você não tem... É uma coisa... As pessoas não tinham nenhuma memória da luta política dela e tal. Isso aqui, não tinha ninguém na cidade que tivesse. Era uma coisa... assim, o tempo todo... O processo, a gente intuía que seria isso, né? Pela barra pesada que foi posta em cima dela, mas... então a gente falou, bom, a gente tem que formalizar isso de alguma forma, porque senão vai ficar muito difícil a gente chegar e demonstrar isso no filme.